Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa Masterclass, a última grande alta do mercado cripto que está chegando. Nessa nossa Masterclass exclusiva, o que é que você vai aprender? Primeiro, 4 coisas são os pontos principais aqui da nossa Masterclass. Primeiro, qual o potencial de valorização que esse mercado ainda tem hoje? Segundo, por que essa deve ser a última grande alta desse mercado? Terceiro, por que a gente está na iminência do próximo boom de valorização? E quarto, todos os detalhes sobre o programa Cripto Segura 2.0, que é basicamente a evolução do curso que eu tinha antes, do curso Cripto Segura, tá? Com acompanhamento semanal e alertas de compra e venda e mudanças de alocação. Basicamente eu vou espelhar e mostrar exatamente o que eu estou fazendo com a minha carteira cripto em tempo real. Me digam se o volume está bom, se a imagem está boa, se o áudio está bom, se está tudo certo para que a gente possa avançar, meus queridos. Mas vou focar aqui especificamente agora no conteúdo, porque a gente tem muita coisa para falar na noite de hoje, tá bom? Então vamos lá, esses são os 4 pontos que a gente vai percorrer a partir de agora. Manda aí nos comentários se tá tudo certo, áudio, imagem, etc e tal. Tá bom, queridos? Seguinte, quem sou eu para falar sobre cripto, né? Muitas vezes você me ouve falando por aí, né? Sobre anti-ações, talvez seja o termo que mais chamou a sua atenção quando você me conheceu, a primeira vez que você viu um vídeo meu. Mas aqui tem um print, tá, do mercado Bitcoin, primeira exchange que eu usei, corretora de cripto, lá em 2017. Aqui tá um print até tá meio ruim de tão expandido que a gente deixou, mas para você ver, lá em 2017 começou a minha experiência com o mercado cripto, tá? E eu tinha um curso, na verdade tem um curso anterior, que ele não tinha acompanhamento, era um curso fechado, mostrava a metodologia e cada um seguia por si, era um curso mais simples que eu ofertava só para quem era meu aluno, geralmente. Eu ofertei algumas poucas vezes para o público geral, mas geralmente para quem entrava no programa Investidor Sempre em Alta, a gente oferecia o curso Cripto Segura. Só que nós decidimos expandir essa abordagem diante do grande ciclo de alta que a gente deve ter daqui a poucos dias, daqui a poucas horas, daqui a poucas semanas. Não consigo ter clareza total desse horizonte de tempo, mas estamos muito próximos do próximo boom de valorização, que deve ser o último. Vou explicar para você por que esse deve ser o último. Mas, o que eu queria te mostrar aqui? Não sou um aproveitador que olha um mercado que está pujante, quer aqui vir falar. Eu tenho experiência, eu tenho tempo de casa. Comecei em 2017, todo 2018, 19, 20, 21, 22, 23 e agora 24, 7 anos de experiência nesse mercado. E no decorrer desse tempo eu desenvolvi uma estratégia que eu chamei de estratégia cripto segura. Por que estratégia cripto segura? Porque basicamente eu não vou ser aquele cara que vai te dizer para você comprar moedinha com cara de sapo, de cachorro, que pode multiplicar por 1000 vezes. Por quê? Você vai acertar uma, né, que vai multiplicar por 1000 vezes e você vai errar outra 100. E talvez você só compre aquelas que deu errado e não compre nenhuma que multiplique por 1000, né? E aí você perde um monte de dinheiro. Isso eu vou te mostrar como você investe com fundamento, sem loucura, ou seja, com um nível de segurança máxima, por isso é cripto segura, né? E você aproveita todo o boom de valorização deste mercado. Tá bom, queridos? Poxa, e basicamente o que é que está acontecendo com os meus alunos neste ano de 2024? Você pode ver aqui alguns prints, tá? Até então, antes de criar o programa Cripto Segura 2.0, que eu lancei agora a primeira turma, poucos dias atrás, que foi exclusivamente para os meus alunos, tá? De todos os treinamentos, a gente fez um pré-lançamento para eles. Antes disso, a gente só ofertava na mentoria Lince, que é uma mentoria em grupo que eu tenho, né? Só para quem já é meu aluno, depois pode aplicar para entrar na mentoria. E só lá a gente tinha uma aba de investimento em cripto e faço todo esse acompanhamento com eles. Não fazia para ninguém que não era Lince, não fazia parte da minha mentoria, né? Mas lá dentro a gente fazia. E olha só o resultado do pessoal. Por exemplo, aqui o José mandou um print, né, do resultado dele. Um resultado aqui, ó, de quanto? Cadê o percentual? 36% de valorização em 12 meses. 36% de rentabilidade em 12 meses. Você gostaria de ter 36% de rentabilidade em 12 meses da sua carteira como um todo, não é da carteira de cripto, da sua carteira de investimentos geral, mas você sabendo exatamente como investir em cripto, aproveitando todo esse potencial da valorização, você consegue pegar todo o seu patrimônio e crescer ele 36% em 12 meses. Pelo menos foi o que o José conseguiu, né? Usando boas estratégias de cripto e, claro, de outros mercados também, né? Mas cripto é responsável por grande parte dessa valorização. Olha aqui a carteira do Lazier, ó. Essa carteira aqui não é 12, essa aqui não é 12 meses, tá? Essa aqui é 12 meses. Essa aqui é só 2024. Olha só o print que ele mandou pra gente. Os primeiros 5 meses do ano, 24% de valorização. Em apenas 5 meses. Enquanto o índice Bovespa cai, inflação 2%,
Índice de fundos imobiliários 2%, CDI 4%, estamos dando um banho em qualquer indicador de rentabilidade média do mercado, tá? Olha aqui o Camilo, ó, só em um dia a carteira dele subindo 2,49%. A carteira completa, que uma parte é cripto, mas por ele saber se expor nos ativos certos, na hora certa, quando comprar, vendas parciais, aproveitar bem os momentos, em um dia 2,5% de valorização, né? Guto comentou aqui, olha só, pessoal, queria compartilhar com vocês um momento legal nos meus investimentos. Estou há pouco tempo, mas foi uma verdadeira revolução. Isso que ele mandou lá no grupo da mentoria. Todo o conteúdo que temos disponível, essa troca maravilhosa que temos aqui, me fez sentir mais seguro para tomar caminhos que estava com receio, como a Magar Internacional, o investimento no exterior e o Bitcoin. Não só começar, como aumentar a exposição neles por entender os fundamentos. Às vezes vocês acham que é loucura, vocês acham que é um negócio que, poxa, pode ser golpe, se você não entende o mercado, né? E olha só, isso está mudando o resultado dos meus investimentos. Quero agradecer a todos pela troca verdadeira e desinteressada, em especial ao nosso querido Vinícius, por tornar tudo isso possível. Confesso que fiquei muito em dúvida em entrar na mentoria Lince, o programa Lince ele chamou aqui, mas hoje não me arrependo. Sempre que olho a fatura do cartão, porque eu parcelei, o valor não fica nem um pouco pesado. Muito obrigado. E olha que o preço da mentoria, naturalmente por ser uma mentoria, é um preço bem mais elevado que qualquer outro treinamento meu, né? Então, poxa, será que faz sentido você ter 24% em 5 meses, 36% em 12 meses, 2,5% num dia? Se você acha que pode fazer sentido, dá uma olhada no que a gente vai conversar sobre cripto aqui, tá? Primeiro ponto importante que eu comentei que você veria nessa Masterclass, tá? Potencial de valorização nesse mercado. Qual é o potencial da valorização? A gente vai ver algumas métricas para entender isso, tá? Primeiro, o que determina o preço de absolutamente qualquer coisa no mundo? E eu digo qualquer coisa mesmo. O preço, ele é regido pelo quê? Ele é regido por oferta e demanda. Tudo é oferta e demanda. Você pega uma bolsa, né? Super cara, sei lá, vou pegar Gucci aqui, sei lá se Gucci tem bolsa. Digamos que tenha. Vitor Hugo eu sei que tem. Vitor Hugo, uma bolsa lá, poxa, é o mesmo saquinho para carregar o que você quiser. Mas tem bolsas vendidas por, sei lá, 20 mil dólares. Chanel, sei lá, 50 mil dólares. Me digam aí, eu não entendo muito desse negócio. Sei que é caro. Faz sentido um negócio para você guardar alguma coisa? Tem demanda. Se tem demanda e tem uma oferta, está estabelecido um preço. Carros, edições especiais, vinhos de safras especiais, caríssimos, preços altíssimos. Tem vinho que você vai pagar R$1 milhão num vinho. Isso acontece, principalmente na Europa, né? Você vai pagar 150 mil euros, 100 mil euros num vinho. Isso acontece. Poxa, e se é vendido é porque tem demanda. Então, tudo no mercado é oferta e demanda. Absolutamente tudo. Tudo. E aqui tem um ponto importante. E a gente já vai entrar num patamar técnico aqui profundamente, então presta bem atenção, te isola, para que você foque aqui comigo, senão você não vai entender, já estou te avisando, tá? Não vamos ficar na superficialidade, vamos aprofundar. Oferta e demanda. Isso é o que determina o preço de qualquer coisa. E a oferta do Bitcoin é decrescente. Cada vez mais a oferta do Bitcoin diminui. Vinícius, o que isso quer dizer e por que ela funciona desse jeito? Vou te mostrar aqui na minha tela agora. Olha só. Na minha tela você está vendo um gráfico que é o chamado o Bitcoin Rainbow Chart, que basicamente seria um arco-íris do Bitcoin. Isso aqui é um gráfico numa escala logarítmica, tá? O que é um gráfico numa escala logarítmica? É um gráfico onde o espaço entre uma unidade e 10 unidades é a mesma graficamente de 10 unidades para 100 unidades. Isso não faz sentido. Por que não faz sentido, né? Porque quantas unidades existem de 1 a 10? 9. Essa é a diferença. 10 menos 1, 9. Então tem 9 unidades aqui no meio. E entre 100 e 10 tem 90 unidades. Ou seja, graficamente deveria ser um espaço 10 vezes maior. Mas como a valorização do Bitcoin ela é assustadoramente grande, a gente precisa usar um gráfico em escala logarítmica para enxergar os ciclos. Senão vai ficar tudo assim retinho e daqui a pouco uma grande porrada no final, né? Por conta da grande valorização. Mas basicamente aqui é uma escala logarítmica para a gente conseguir ver os ciclos de preço, certo? E aqui a gente tem uma progressão logarítmica, certo? Que mostra o caminho que o preço do Bitcoin já percorreu e o caminho que ele deve percorrer daqui para frente, tá? E no meio desse caminho a gente tem algo chamado halving, que basicamente é representado por essas linhas verticais azuis, tá? O que é esse tal de halving em português, mas a pronúncia em inglês seria halving. Halving ou halving, eu vou falar halving aqui para a gente aportuguesar o termo,
é como se fosse a reunião do Banco Central do Bitcoin. Tenta imaginar isso, tá? Existe o Banco Central do Brasil, existe o Banco Central americano e eu estou criando uma figura fictícia que não existe Banco Central do Bitcoin, tá? Então, o que acontece? A cada 4 anos aproximadamente, tá? Porque o período de tempo medido no Bitcoin é por meio de blocos minerados. Então, a cada 210 mil blocos minerados, o que dá aproximadamente 4 anos, a gente tem esse evento chamado halving, que diminui a oferta de novos bitcoins. Você já vai entender como é que isso funciona. Olha só, aqui ó, quando o Bitcoin começou a circular, que foi lá em 2009, né? 2008 a gente teve o estouro da bolha imobiliária americana. Isso fez com que dezenas de milhões de pessoas ficassem desempregadas pelo mundo. E teve um cara chamado Satoshi Nakamoto, né? Usou um pseudônimo, na verdade, Satoshi Nakamoto, ninguém sabe quem ele é até hoje, um criptógrafo, que postou lá uma ideia, né? Deu uma moeda em que o Banco Central, os bancos centrais mundiais não conseguissem interferir. Por quê? Quem que gerou a crise de 2008? Foi justamente todas as intervenções dos bancos centrais e a alavancagem do sistema financeiro, né? E ele jogou essa ideia no ar, outros criptógrafos dentro desse grupo gostaram da ideia e, poxa, vamos fazer esse projeto rodar. Aí começou a rodar em 2009. Em 2009, a gente tinha aqui ó, essa flutuação do preço acontecendo, né? Só que quando o Bitcoin ele foi configurado, digamos assim, o código dele foi escrito, dentro desse código você tem a determinação de que existem 21 milhões de bitcoins. Existe uma oferta máxima disponível. Existe 21 milhões de bitcoins que podem ser minerados. 21 milhões. Não tem como ter mais do que isso. Tá? Então, existe uma quantia limitada. Não é que nem o dinheiro que a gente vê no dia a dia. Impressão de dinheiro, dólar, real, o que faz a nossa inflação aumentar pra caramba. Não. Existe uma quantidade finita. Tá? Além disso, o Bitcoin ele foi feito para tornar as primeiras pessoas a adotarem, os pioneiros desse mercado, tornar eles muito ricos. Por quê? O que acontece? A gente tinha uma certa oferta de Bitcoin aqui. Quando chega o halving, essa espécie de reunião do Banco Central do Bitcoin, a recompensa dos mineradores cai pela metade. A produção de novos Bitcoins cai pela metade. Passam-se mais 4 anos e o que acontece? A produção de novos bitcoins cai pela metade de novo. Passam-se mais 4 anos aproximadamente, que na verdade são 210 mil blocos minerados, a produção cai pela metade novamente. Então você percebe que quanto mais o tempo passa, menor fica a oferta de novos bitcoins. Você consegue perceber isso? Tanto que quando a gente vai olhar para os números reais, a gente vê o seguinte, ó, antes do primeiro halving, a gente tinha 7.200 novos bitcoins por dia surgindo. Tinha essa produção. Né? Imagine que é uma empresa, uma fábrica, se produz, se injeta na economia 7.200 novos bitcoins. Após o primeiro halving, tá? Que foi ali em 2012, a gente tinha 3.600 sendo criados por dia. Por quê? Em cada halving a gente tem a quebra pela metade. Tá? Após o segundo halving, a gente já tinha 1.800. Após o terceiro halving em 2020, a gente já tinha 900. Hoje, o halving aconteceu agora em abril de 2024. Tá? E o que acontece? Hoje, a quantia de novos bitcoins produzidos por dia são 450. Daqui mais ou menos 4 anos vai ser 225. Daqui mais ou menos 4 anos, 112,50 até ir a zero, que vai ser lá por volta de 2140, quando a gente vai ter já efetivamente os 21 milhões de bitcoins minerados. Então o que acontece? Pensa comigo. Vamos lá, presta bem atenção. Se quanto mais o tempo passa, a produção de novos bitcoins cai e a demanda por bitcoin ela continua crescente, em breve a gente vai chegar em 1 bilhão de pessoas investindo em cripto. Algo totalmente inimaginável. A curva de adoção dos criptoativos, ela é igual à curva de adoção, já passou um pouquinho, a curva de adoção da internet. Então, é um negócio realmente disruptivo. Então, se você tem a oferta diminuindo, quanto mais tempo passa, tem menos unidades sendo colocadas no mercado. E você tem uma demanda crescente, como é a demanda por cripto, o que acontece? Um choque entre oferta e demanda. Porque você tem cada vez mais gente querendo entrar nesse mercado, só que cada vez você tem menos oferta. É por isso que quanto mais o tempo passa, mais você vê valorização. Mais você vê valorização. Você consegue perceber? Então, olha só. Aqui ó, tinha 7.200 novos bitcoins por dia. Se tinha pessoas querendo comprar 7.200 bitcoins por dia, o que você tinha? Um equilíbrio entre oferta e demanda.
Só que, se isso continuou 7.200 por dia, e aqui, ó, depois do primeiro halving, lá em 2012, opa, agora a produção saiu de 7.200 e passou para 13.600, caiu pela metade. O que acontece? O preço precisa disparar. Se a demanda continua crescente, o preço dispara após o halving. Porque agora a oferta é muito menor. E a gente vê esse preço disparar para um nível saudável, então aumentar muito o preço, só que as pessoas começam a escutar. Opa, tem um negócio chamado Bitcoin que está valorizando pra caramba e muita gente começa a investir e leva o preço para um patamar assim irrazoável, insustentável. E é por isso que depois a gente tem uma grande queda. Né? Então tem uma grande alta, uma grandiosíssima alta e depois a gente tem uma grande queda. E aí, beleza, depois dessa grande queda, vem para um patamar de preço que seria o sustentável, né? Que é o mesmo patamar de preço dessa primeira pernada alta aqui, né? E continua por lá, né? Por quê? Você tem uma certa produção ali de bitcoins, nesse caso aqui na época era 3.600, você tinha uma certa demanda, daqui a pouco, então aqui teve um equilíbrio entre oferta e demanda. Daqui a pouco o que acontece de novo? Pá, halving, que não tem como mudar, vai acontecer. A criação de novos bitcoins muda de 3.600 para 1.800. Só que a demanda ela está ajustada para 3.600. E o que acontece? Puf, uma nova valorização. Por conta da queda na oferta. E aí os preços disparam absurdamente, o pessoal ouve falar, vem aquele negócio de efeito manada, os preços vão para patamares irrazoáveis e depois a gente tem uma grande queda, uma grande correção. Né? Só que, mesmo depois dessa grande correção, o preço já subiu para caramba. Depois a gente vê o quê? Subindo e voltando, né? Uma oscilação natural, igual uma ação, igual qualquer outro investimento, até chegar ao próximo halving. Chegou ao próximo halving, desequilíbrio entre oferta e demanda. Aqui, a produção de 900 bitcoins por dia, o preço dispara. Depois o preço cai, né? E depois, o que acontece? A gente tem essa lateralização, chega o halving e a gente está muito próximo desse preço disparar. Analise graficamente. Olha só o período de tempo entre o halving e o início da disparada dos preços, né? Lá em 2012, quando aconteceu o primeiro halving, aconteceu lá em novembro, quando os preços começaram efetivamente a disparar. Vamos ver aqui, vamos tentar pegar certinho. Foi lá em janeiro, né? Depois, foi mais rápido 2012. 2016, a gente viu em julho e os preços efetivamente lateralizaram, começaram a disparar, olha só, em janeiro. 6 meses depois. Então aqui foi 2 meses depois, aqui foi 6 meses depois. No halving de 2020, foi em maio halving, e quando os preços começaram a disparar? Outubro, 5 meses depois. Agora o halving foi há 2 meses, pouco mais de 2 meses, abril. Você quer esperar, ficar esperando, parado para ver? Não, eu acho que vai ser daqui 3 meses. É melhor você se expor agora. Um outro detalhe importante, em todos os momentos, em todos os ciclos que a gente já viveu até hoje, e veja que é um ciclo muito bem definido. Por que é um ciclo muito bem definido? Uma grande explosão de preço, um ajuste. Uma grande explosão de preço, um ajuste. Uma grande explosão de preço, um ajuste, sempre após o halving. É porque o halving não tem como mudar, ele é pré-programado, ele vai acontecer. Você gosta, você não gosta, você quer mudar. Se você quer mudar, você tem que criar um outro criptoativo. Por exemplo, fizeram um fork, né? Copiaram o código do Bitcoin, mudaram algumas coisas, criaram um Litecoin, criaram um Bitcoin Cash. Mas no Bitcoin, o Bitcoin não tem como mudar. Não tem como mudar. Então, a gente tem esses ciclos muito bem definidos. E qual é o próximo passo após o halving, gente? Explosão de preços. Explosão de preços. Se a gente analisar assim, historicamente, né, a gente sempre tem o pico dos preços entre 1 ano e meio a 2 anos depois do halving. Isso daria aqui, no mínimo, então, no final de 2025. E você pode ver que sempre na explosão de preços a gente chega lá nesse patamar vermelho, aqui, né? Dessas cores. Já vou explicar para você o que significam as cores. Ó, chegou no vermelhão, aqui chegou no segundo vermelho. Vamos ser ultra conservador, que a gente não vai chegar nem no segundo vermelho, vai chegar só no laranja mais forte. E vai ser lá no fim de 2025, não vai ser nem 2026. Vamos avançar. Vai ser lá em novembro de 25. Enquanto deveria estar o preço do Bitcoin? No mínimo, $190 mil. No mínimo, $190 mil. Quanto que está o preço do Bitcoin hoje? Está abaixo dos $70 mil. Né? Aqui está pegando... É difícil a gente pegar nesse gráfico, né? A última data. Mas, ó, $66 mil aproximadamente. Não estou pegando hoje, né? Vai ser difícil. Mas a gente está nesse patamar de preço muito abaixo dos $190 mil. Ou seja, tem potencial aqui para, de forma ultra conservadora, né? Você pelo menos triplicar esse valor investido. E detalhe, estamos falando só em Bitcoin, mas tem altcoins, tem outros criptoativos também e tem outras projeções que apontam para um potencial de valorização muito maior, né? Que são assertivas também com o passar do tempo. Depois eu vou mostrar para você. Mas o que acontece?
basicamente você consegue perceber, né, que a oferta decrescente, se a gente continua com a demanda aumentando e cada vez a gente tem mais demanda, eu estou explicando o lado da oferta para você, daqui a pouco eu vou explicar o lado da demanda, que é o segundo ponto aqui da nossa Masterclass. Se a gente tem uma demanda crescente, que não precisa nem aumentar, embora esteja aumentando bastante, você tem essas explosões de preço, né, os halvings muito bem definidos, né, então você tem todo o processo acontecendo naturalmente. O que são essas cores aqui, né, nesse Bitcoin Rainbow Chart? Basicamente são sentimentos, zonas de sentimento. Então, quando chegou aqui nesse preço azul forte aqui, seria, poxa, a hora de comprar enlouquecedoramente. Depois, quando o preço veio para esse patamar aqui, ó, tá? Esse patamar mais verde água, podemos dizer assim, seria a hora de comprar. Quando chegou aqui, ó, nesse patamar de um verde um pouquinho mais claro, seria a hora de acumular, continuar comprando. Quando a gente chegou nesse patamar verde clarinho, que é o que nós estamos hoje, o que diz aqui? Still cheap. Significa ainda barato. Quando entrar na fase aqui, ó, do amarelo, né, e romper essa fase do amarelo, é hora de segurar, é hora de não comprar mais, é hora onde a margem de segurança cai um pouquinho, muito embora a gente deve chegar para um patamar de preço muito maior lá na frente, né? Mas sendo conservador, é hora de segurar. E depois você vem para o patamar aqui, poxa, aqui será que é uma bolha? Aqui é o momento do FOMO, né? O medo de ficar de fora da festa, quando os preços começam a explodir assustadoramente, né? Aqui é o momento de iniciar a venda, né? Quando começam os vermelhos. Então são essas zonas de sentimento. Estamos ainda na zona de sentimento de ainda barato, com muita margem de segurança para o investimento, tá? Então, como você vê, gente, ficou claro? Ficou claro essa minha explicação aqui? Do potencial de valorização que a gente ainda vê, pelo menos triplicar por conta justamente desse descasamento. A queda na oferta com o passar do tempo, enquanto a demanda continua crescente e cada vez mais crescente, tá? Por que o Bitcoin ele foi desenhado dessa forma? Porque o Bitcoin ele foi criado justamente para ser uma moeda de reserva no futuro. Então, olha só, você percebe que quanto mais o tempo passa, menos ele valoriza. Esse gráfico, vamos estender ele para frente aqui, ó. Eu tô demorando aqui, gente, porque essa parte é extremamente importante, extremamente relevante. Esse gráfico aqui, ó, que você está vendo, você pode perceber claramente que ele começa mais vertical e ele vai horizontalizando. Isso por que acontece? Justamente porque, vamos voltar aqui na tabela, ó, de antes do primeiro halving para após o primeiro halving, teve uma queda na produção de bitcoins de 3.600 unidades. Então, a queda na oferta ela foi no volume de 3.600 unidades. Do primeiro halving para o segundo, a queda foi de 1.800. Né? É só você subtrair 7.200 menos 3.600, opa, deixaram de ser ofertados, produzidos 3.600 bitcoins. De 3.600 para 1.800, deixaram de ser ofertados, produzidos 1.800. Então, quanto mais tempo passa, vai ser menor, presta atenção, vai ser menor o aumento da escassez. O aumento da escassez vai diminuindo, porque aqui você perdia grande quantidade de produção de bitcoins e aí quanto mais tempo passa, você tem essa redução na oferta, mas é uma redução em termos de unidades um pouco mais vagarosa. E é justamente isso que faz com que esse gráfico vá horizontalizando com o tempo. Se você jogar lá para 2036, olha só, se a gente jogar no patamar de preço médio, Bitcoin acima de $1 milhão com muita facilidade. Com muita facilidade. Preço mínimo, $500 mil. Então, se você não olhar nem só para esse ciclo, mas olhar no longo prazo, faz muito sentido dar uma olhada nesse negócio aqui. Tá? E é por isso que ele vai horizontalizando com o tempo. Né? E quanto mais tempo passa, menor é o aumento da oferta, né? Ou melhor, menor é a diminuição da oferta, e com isso a gente precisa de um fluxo de demanda para ter grandes valorizações, e é justamente isso que a gente tem nesse ciclo, que a gente vai começar a explorar daqui a pouco. Mas qual é a conclusão que a gente tira dessa explicação até esse momento? Né? Enquanto as moedas fiduciárias, real, dólar, euro, libra esterlina, etc., só se desvalorizam com o passar do tempo por meio da inflação. Por quê? Porque você tem muita emissão, você já deve ter ouvido falar por aí, emissão de moeda, os países se endividando pra caramba, né? Quando o país se endivida, o que ele está fazendo? Ele está tomando uma dívida para ele injetar dinheiro na economia. Então ele promete pagar futuramente um dinheiro que ele injeta na economia. Então você tem uma injeção, uma oferta cada vez maior de dinheiro, né? Isso gera inflação. Agora, o Bitcoin não gera inflação. Por quê? Porque ao invés de aumentar a oferta de Bitcoin, a oferta diminui com o passar do tempo e tem um fim, tem um limite. 21 milhões de Bitcoins, que provavelmente em 2140 ou ali nos arredores
a gente vai chegar nessa quantidade limite de bitcoins, né? Então, se a demanda por Bitcoin se mantiver ou aumentar, ele está condenado a se valorizar com o tempo. Por quê? Porque a oferta cai. Então, se a demanda simplesmente se mantém ou aumenta, ele está condenado a valorizar. Ele está condenado a valorizar. Não tem outra saída, né? Vinícius, mas por que você acredita que essa é a última grande alta do mercado? Falamos muito sobre oferta. Agora vamos falar sobre demanda. Ou seja, sobre procura do Bitcoin, né? Como é que está a demanda por Bitcoin hoje? A gente tem 3 eventos extremamente relevantes, extremamente importantes, tá? Primeiro, aprovação de ETFs de Bitcoin nos Estados Unidos, tá? O que está acontecendo lá nos Estados Unidos? Olha só, você vê aqui na minha tela, negociações de fundos de Bitcoin atingem 1 trilhão com um ETF sendo destaque. Isso lá no mercado americano. Ó, o volume acumulado das negociações para os ETFs de Bitcoin à vista nos Estados Unidos ultrapassou 200 bilhões de dólares, ou seja, 1 trilhão de reais, recentemente. Então, existe uma demanda muito grande. Por que está gerando muito dinheiro? Inclusive, um desses ETFs, ele foi o ETF mais rápido da história do planeta a bater um patrimônio líquido investido de mais de 10 bilhões de dólares, de mais de 20 bilhões de dólares. Mais veloz. Então a demanda é muito forte, né? Já vou explicar o motivo. Segundo, a gente teve a aprovação de ETFs de Bitcoin e de Ether, né? Para quem não sabe, Ethereum é uma plataforma que tem um token, né? Uma criptomoeda chamada Ether, né? Que é a segunda maior do mundo, né? Então em Hong Kong a gente teve os ETFs aprovados tanto para Bitcoin quanto para Ether. Isso aqui aconteceu recentemente. E a demanda por lá foi muito boa, igual a demanda americana. O que mais que a gente teve? ETF de Ether sendo aprovado nos Estados Unidos na primeira fase. Né? A gente tem aqui a informação. Ó. Após a reviravolta, ETF de Ethereum é aprovado nos Estados Unidos. Essa foi a primeira fase. A segunda fase deve sair nas próximas semanas, quando efetivamente vai ser possível, né, se investir nesses ETFs. Mas basicamente a gente vê o quê? Né? Eventos muito importantes acontecendo que aumentam a demanda por Bitcoin exatamente no momento onde a oferta caiu. Porque o halving, eu comentei para você, aconteceu agora em abril, certo? Por que os ETFs são tão importantes? Vamos lá. Quando você pensa em você investir em Bitcoin, ou criptoativos em geral, vou falar sobre Bitcoin para ser um pouco mais generalista aqui, como é que você tem que fazer? Você tem que... Poxa, esqueci de pegar no cofre a minha wallet. Mas você tem que fazer uma compra ou investimento por meio de uma exchange, tá? Que basicamente é uma corretora de criptomoedas, né? Sem pensar nos ETFs. Uma corretora de criptomoedas, tá? E você tem que guardar esses seus criptoativos, esses seus investimentos, em uma wallet. O que é uma wallet? É uma carteira virtual. E você pode fazer isso por meio de um aplicativo no celular, ou você pode fazer isso por meio de uma espécie de pendrive, né? Um dispositivo que fica desconectado da internet, acaba tendo um nível de segurança um pouco mais elevado, né? E aí você vai jogar esses seus ativos para ser custodiado, digamos assim, numa carteira sua. Uma wallet é isso, né? Uma carteira sua, não estou com a minha carteira aqui, inclusive tem que buscar no carro depois, devo ter esquecido no carro. Você armazena com você e só você tem as chaves do cofre. Só que esse é um mercado que não tem um regulador central. Um dos grandes benefícios, um dos grandes uma das grandes vantagens desse mercado é que você não tem, por exemplo, um Banco Central do Brasil, uma CVM, uma instituição onde você pode recuperar sua senha se você esquecer. Então, se você deixar os seus criptoativos na exchange, na corretora de cripto, você pode deixar lá, não tem problema. Mas tem um nível de risco, né? A empresa pode quebrar, falir e você perder tudo, né? Quando você joga para sua wallet, fica muito complicado. Quem tem as palavras sementes, que basicamente também você pode chamar de frase semente, tem acesso a movimentar aqueles criptoativos e pode movimentar de forma irrastreável. Então imagina para uma pessoa comum, uma pessoa física investir nesse mercado pela via primária, via tradicional, via exchange wallet, é simples. Ela só tem que saber entrar na exchange, ter o tutorialzinho certinho, saber usar uma wallet, ok, jogou para lá. Agora imagina para o setor de advisor. O que é o setor de advisor? Essas empresas de recomendação de investimento. Convencerem os seus clientes a fazerem todo esse processo. Agora imagina fundos de pensão. Você tem lá uma estrutura de um fundo de pensão, que basicamente é um fundo de previdência, né? Que a gente já tem fundos de pensão comprando Bitcoin,
tá? Onde você tem funcionários públicos muitas vezes ali, que eles vão ter as chaves de acesso a esses investimentos, uma quantidade de dinheiro gigantesca, e se eles transferirem de um lugar para outro, não tem nem como recuperar esse valor. Um cara pode transferir e sumir do mapa. Comprar uma mansão em algum lugar e ninguém sabe onde é que está o cara. Então, não tinha ainda como todo esse mercado institucionalizado investir. Tesouraria das corretoras, tesouraria dos grandes bancos, que eu nem coloquei aqui, né? Países para usarem como reservas internacionais, por exemplo, do G20 aqui eu coloquei um exemplo. Não tinha como eles investirem, por quê? Um funcionário público, um CC, vai lá e tenha as chaves do cofre. E depois que você transfere, o cara foge, não tem o que fazer. Se é no mercado convencional, você tem todos o rastro, né? Porque tudo é vinculado ao CPF, etc. Na exchange, tudo é vinculado ao CPF, se você usar uma centralizada. Também tem exchanges descentralizados, que você também tem anonimato total. Mas jogou para wallet, não tem mais. Não tem mais CPF. Sabe? Então, o que acontece? Existia uma grande parte do mercado, que é a parte institucional, que não tinha acesso, que não comprava ainda esse ativo, por conta dessa dificuldade de acesso. Aí surgiu um instrumento chamado ETF. O que é o ETF? É um fundo de investimento que segue um determinado índice. Um fundo de investimento que é negociado na bolsa. Então, quem faz esse trabalho da custódia dos criptoativos agora é uma equipe, é a gestão do ETF. E aí eles têm múltiplos sistemas, né, para eles conseguirem fazer isso para os seus clientes. De forma que nenhum funcionário tem acesso a todos os dados. Você tem inclusive uma criptografia para ter a criptografia. E isso permite com que o mercado de advisor americano, né, que gira cerca de 30 trilhões de dólares, consiga recomendar o investimento em cripto. Algo que já acontecia no Brasil, porque os ETFs de Bitcoin e Ethereum no Brasil já são bem mais antigos. Fundos de pensão americanos, que gira cerca de 15 trilhões de dólares, não tinha como investir. Agora você tem, por meio dos ETFs. Facilita o processo. Agora é comprar a cota de um fundo chamado ETF, um fundo negociado na bolsa. É muito simples. Reservas internacionais do G20 são somadas, giram em cerca de 15 trilhões de dólares. Então aqui a gente está falando sobre um mercado olhando só para fundo de pensão americano, advisor, setor advisor americano e reservas internacionais do G20. Esquece todo o resto dos países, esquece todos os fundos de pensão do restante do mundo, esquece todo o setor advisor do resto do mundo. A gente está falando de 60 trilhões de dólares. 2% desses 60 trilhões de dólares representa 1,2 trilhão. Então imagina se esse pessoal aqui investe 2% do patrimônio em Bitcoin. O que isso significa? 1,2 trilhão de dólares entrando nesse mercado. O que isso significa na prática? Uma alta de 93% imediatamente em relação ao preço da última sexta-feira, que foi quando eu consolidei todos esses dados para você. Tenta expandir isso para o mundo. O quanto o Bitcoin poderia valorizar com o passar do tempo se os fundos de pensão no mundo alocassem 2%. Advisor recomendasse 2%. Reservas internacionais do G20 e de todos os países do mundo alocassem 2% em Bitcoin. É um mercado extremamente pequeno, que pode crescer e deve crescer muito com o passar do tempo por conta desse aumento da demanda, e esse aumento da demanda é justificado por uma facilidade no acesso a esse ativo. Por conta de uma facilidade no acesso a esse ativo. Mas agora pode vir na sua cabeça a seguinte pergunta: será que eles aportariam 2% do patrimônio em criptoativo? Um investimento que surgiu há 15 anos apenas, e aqui é um ponto interessante, né? 15 anos de fato é pouco tempo. Mas 15 anos no mercado descentralizado, que nunca foi hackeado, que nunca ficou fora do ar, são 15 anos, não são 15 dias. Né? Pessoas já foram hackeadas, existem empresas golpistas, como tem golpista em qualquer área. Da área mais nobre, do segmento mais nobre ao segmento mais ralé. Mas a rede nunca foi hackeada em 15 anos. Uma rede que já vale mais de 1 trilhão de dólares. Se tivesse como hackear, já teriam hackeado. Então, quanto mais tempo passa, mais seguro fica. Mas vem a pergunta, será que eles aportariam 2% do patrimônio em Bitcoin? E para te responder isso, eu acredito que sim, tá? E por que sim? Por conta desse indicador chamado Sharpe Ratio. O que é isso, né? O Sharpe Ratio, o índice Sharpe, né? Sharpe Ratio mensura quanto de retorno a mais você recebe de volta pela volatilidade extra que você decide enfrentar por manter um ativo arriscado em carteira. Então, o Sharpe Ratio ele mede o risco-retorno. Quanto de rentabilidade você recebe a mais
para cada unidade de volatilidade, para cada unidade de risco que você adiciona na sua carteira. Então, por exemplo, para o risco de eu ter uma queda de 1% na minha carteira, com o passar do tempo, quanto que eu ganho de rentabilidade a mais? Isso mede o Sharpe Ratio, né? Ou seja, mede quanto você será recompensado pelo risco adicional que assume em determinado ativo mais volátil. Volatilidade é essa medida por meio do desvio padrão. Isso que é uma questão mais técnica. Um Sharpe mais alto mostra melhor desempenho numa base ajustada ao risco. Então, quanto maior o Sharpe, maior o retorno em relação ao risco que você corre. Né? 0 significa que o ativo está livre de risco, então não tem risco, enquanto um valor negativo não transmite nenhum significado útil sobre as recompensas dos ativos em relação ao risco. Vamos olhar aqui, ó, índice Sharpe do Bitcoin. Olhem quanto está o índice Sharpe do Bitcoin, 5,59. Aqui, ó, o atual Bitcoin Sharpe Ratio é 5,59. E aí agora vamos olhar um investimento muito queridinho, não dos investidores brasileiros, dos investidores mundiais. O S&P 500, o índice de ações americano, que contempla as 500 maiores empresas americanas que dão lucro com consistência. Olha qual é o Sharpe Ratio do S&P 500, 2,69%. Perdão. Então, o índice Sharpe do Bitcoin é mais de 2 vezes maior que o índice Sharpe das próprias ações americanas. O retorno ajustado ao risco, o retorno ajustado à volatilidade do Bitcoin é melhor do que das próprias ações americanas, que tem um histórico invejável. Vamos olhar agora do nosso índice Bovespa, em dólar, né? Porque a gente está falando só ativos em dólar. Bitcoin cotado em dólar, você tem ações americanas cotadas em dólar. Vamos olhar o índice Bovespa cotado em dólar, que é o EWZ. Né? Você vê aqui, ó, olha o índice Sharpe, é 0,41. Muitos de vocês provavelmente investem em ações brasileiras, alguns em ações americanas e menos ainda em Bitcoin. Só que o melhor investimento em termos de retorno ajustado ao risco é justamente quem? O Bitcoin. Em tese, o mais arriscado é o que melhor recompensa em relação ao risco. O mediano, que são as ações americanas, e o mais complicado, decadente, poderíamos dizer dessa forma, é o nosso índice Bovespa, são as nossas ações brasileiras. Então você começa a perceber que talvez a sua construção mental sobre que o risco não vale a pena está meio complicado. Por quê? O risco ele é um problema se você não tem uma rentabilidade que justifique esse risco. Aqui você tem. E você não tem um histórico de 15 dias. Você tem um histórico de 15 anos. É bastante coisa para você ignorar. Tá? E por que essa deve ser a última grande alta? Vamos falar sobre questões mais técnicas de timing agora. Tá? Momento atual. Né? Isso é algo forte. Eu mostrei para você, e acho que já está muito bem claro, que quanto mais o tempo passa, menor é a valorização do Bitcoin. Só que a gente tem algo diferente acontecendo agora, que é justamente os ETFs, que é justamente essa entrada massiva de múltiplos bilhões de dólares entrando nesse mercado. E é justamente esse o motivo da última grande alta. Como assim, Vinícius? Me explica melhor. Explico. Vamos lá. Olha só, pensa comigo. Quanto mais o tempo passa, menos aumenta a escassez do Bitcoin. Você lembra, né? Aquela tabelinha que eu mostrei para você. Tinha uma produção de 7.200 Bitcoins por dia, 3.600, 1.800. Então, menos aumenta essa escassez do Bitcoin. Ou seja, menor é a valorização pelo lado da oferta. Você tem duas possibilidades de aumento de preço de um produto. Ou a oferta cai, se basicamente você tem 100 pessoas querendo comprar arroz, só tem 5 sacos de arroz, poxa, você vai começar a pagar o preço de uma casa no arroz, porque você está com fome. Então, se a oferta cai muito, de forma muito veloz, muito drástica, o que acontece? O preço dispara. Não é o caso do Bitcoin, porque a oferta ela vai caindo lentamente e cada vez cai menos. Né? A unidade de queda é menor. Então, por conta da oferta, o que acontece? Os preços eles valorizaram pra caramba no começo e cada vez eles vão valorizando menos, até porque o objetivo é que fique estável com o tempo para que possa ser usado o Bitcoin como uma reserva internacional. Tá? Só que hoje a gente tem um grande motivo de aumento de demanda, que são justamente esses ETFs, né, nos Estados Unidos, em Hong Kong, então pega todo o Ocidente, pega todo o Oriente também. Né? E esse grande motivo do aumento de demanda, o que acontece? Ele é o último. Pelo menos eu não consigo enxergar um outro grande motivo para um aumento de demanda tão grande. Porque por meio dos ETFs você tem os próprios governos conseguindo comprar Bitcoin, empresas conseguindo comprar Bitcoin, você tem fundos de pensão conseguindo comprar Bitcoin, as pessoas conseguindo comprar Bitcoin mais
naturalmente, com mais facilidade. Então você tem claramente hoje, né, um choque entre oferta e demanda irreplicável. Na minha visão é irreplicável. Se você tiver alguma visão, poxa, Vinícius, eu acho que pode ter um outro choque entre oferta e demanda daqui a pouco por conta de tal fator. Manda aí, podemos conversar sobre isso. Mas eu acredito que esse choque entre oferta e demanda ele é irreplicável nos próximos meses, certo? E uma consequente supervalorização nos preços. Supervalorização por quê? Porque a oferta caiu, como estava programado, e os preços eles devem disparar porque a demanda está aumentando pra caramba. Vinícius, essa demanda está aumentando pra caramba mesmo? Daqui a pouco a gente vai comentar sobre isso. Mas olha só, o ciclo atual do Bitcoin ele está muito parecido com o ciclo de 2016. Está seguindo o mesmo passo a passo, os mesmos padrões, a mesma configuração. E por esses dados, o preço do Bitcoin deveria chegar em 500 mil dólares. Hoje, repito, a gente não chegou nem em 100 mil dólares. Deveria chegar a 500 mil dólares. Vinícius, você vai continuar investindo o mesmo valor, a mesma quantidade de dinheiro até chegar em 500 mil dólares? Não, eu não vou confiar que vai chegar a 500 mil. Eu tenho uma estratégia de saída também, né? Mas eu vou fazendo algumas vendas parciais a partir de um certo ponto. Isso eu explico dentro do programa, né? E, enfim, cada movimento que eu faço eu comunico e explico o porquê e tudo mais. Mas a gente tem esses ciclos, ó, valorização, um resfriamento. Valorização, resfriamento, valorização, resfriamento, valorização, resfriamento e uma grande pernada de alta. E eu acredito que nós estamos exatamente próximos desta pernada de alta aqui, tá? Por que o próximo boom está próximo? Por mais que essa frase tenha ficado um pouco estranha, o próximo boom realmente está próximo. Olha só, pela primeira vez, tudo que eu te comentei, né? É possível a demanda aumentar. Essa demanda deve aumentar e ela já está aumentando. Pela primeira vez, um fundo de pensão americano investe em Bitcoin. Os outros devem seguir o exemplo do pioneiro. Olha só o que a gente teve, ó. O fundo de pensão do estado de Wisconsin, não sei se estou pronunciando corretamente, investiu 160 milhões de dólares nos ETFs de Bitcoin da BlackRock e Grayscale. Então você vê um investimento extremamente, ou melhor, uma estrutura de investimento extremamente conservadora, que é um fundo de pensão, que é responsável pela previdência das pessoas, pela aposentadoria das pessoas, investindo em Bitcoin. Por quê? Porque vê o Sharpe Ratio, porque vê uma grande potencial de rentabilidade em relação ao risco. Você entende? Um grande potencial de rentabilidade em relação ao risco. Por quê? O retorno ajustado ao risco histórico é excepcional, melhor inclusive do que das ações americanas, né? E outro ponto importante, estamos próximos a ver queda na taxa de juros nos Estados Unidos. O juro já caiu no Canadá, o juro já caiu no Banco Central, na Europa, né, por meio do Banco Central Europeu, daqui a pouco nos Estados Unidos. Então, os fundos de pensão, eles vão ter que trabalhar, eles vão ter que ralar para conseguir gerar o dinheiro para pagar essas aposentadorias. Qual é o ativo que está dando sopa, que está no seu exato momento do ciclo de supervalorização para eles aproveitarem durante essa queda de juros? O próprio Bitcoin. O próprio Bitcoin. Segundo ponto, olha, grandes hedge funds começam a se expor em Bitcoin, como o do George Soros, uma pessoa que eu não admiro, mas é um grande gestor e a gente precisa saber separar as coisas, né? Que investiu 2% do patrimônio em Bitcoin. Olha aqui, o George Soros investe em MicroStrategy, 135 milhões de dólares. Ele tem um patrimônio de aproximadamente 6 bilhões de dólares, né? Então isso vai dar algo em torno de mais de 2%, né? 2% seria 120 milhões de dólares, né? E o que é essa MicroStrategy? Uma empresa que compra bitcoins. Uma empresa que se endivida e compra bitcoins. Eles têm mais de 215 mil bitcoins, o que é mais de 1% total de bitcoins existentes no planeta Terra. Tá? Outro ponto que nos mostra que o próximo boom está próximo. Grandes empresas começam a comprar bitcoin para terem parte das suas reservas em uma moeda sem inflação. E uma moeda que não é igual ao real, que não é igual ao dólar, que só se desvalorizam com o passar do tempo, que só enfraquece com o passar do tempo. Uma moeda que se fortalece com o passar do tempo. Te mostrei um exemplo, a MicroStrategy, atrás. E agora, outra empresa, Semler Scientific. Agora detém 828 bitcoins, muito menos que a MicroStrategy, mas também é uma empresa muito menor. E tem um plano de 150 milhões de dólares para comprar mais, né? O fabricante médico agora detém 828 e diz que continuará a seguir a nossa estratégia de comprar bitcoins com dinheiro. Eles, inclusive, estão tomando dívida para comprar bitcoins. Vinícius, você não acha que isso aqui é uma loucura? Vinícius, você não acha que essas empresas podem quebrar? Não, gente, porque o ciclo do Bitcoin é muito bem definido. E se algo não foi hackeado até hoje, que já vale mais de 1 trilhão de dólares, 1 trilhão com T de trem, será que já não deveria ter sido hackeado? Outra coisa, o halving já aconteceu, tá? E
mal chegamos no topo histórico anterior. Estamos alinhados com o topo histórico anterior. O normal é a gente ter o pico sempre maior que o pico anterior. Então, ainda, ressalto, ainda existe margem de segurança para entrar. Enquanto a gente vê esse preço, né, abaixo do pico anterior, ou nas proximidades do pico anterior, o que acontece? Você tem margem de segurança. O preço já disparou em relação ao pico anterior, opa, margem de segurança ela fica mais complicada. Então, ainda a gente vê que still cheap, ainda está barato. Né? E como mostrei para você anteriormente, acontece o halving, espera 1, 2, 3, 6, 5, 4 meses, puff, o preço dispara enlouquecedoramente. É muito rápido esse processo. Então, por que você não vai aproveitar essa oportunidade? Você consegue entender? Você só precisa saber investir com segurança da forma certa. E quando você vê a queda após o boom, olha só que interessante. Você tem um boom de valorização, uma grande valorização e uma queda. Geralmente a queda, ela bate no pico anterior, certo? O preço subiu e depois caiu. O ponto mínimo depois dessa grande alta fica acima do pico anterior ou igual. Subiu, caiu, acima do anterior, um pouco igual. Subiu, caiu, acima do anterior, um pouco igual. Hoje nós estamos exatamente no pico anterior, ou nas proximidades do pico anterior, né? Que foi em 69 mil dólares. Então o que deve acontecer? Uma grande explosão de preço e depois o preço volta. Para qual preço? Para o preço de hoje. Então você fica pensando, eu vou esperar, quem sabe cair um pouquinho, para eu comprar daqui a pouco. Não estou recomendando que você faça isso. Você vai tomar sua decisão. Estou comprando bastante. Já tem uma exposição grande. Você vai ver daqui a pouquinho. Mas o que acontece? No futuro, o preço mínimo que você vai pagar pelo Bitcoin é o preço atual. Então, por que não comprar agora, passar por todo o boom de valorização e aí fazer algumas vendas parciais para colocar o lucro no bolso e depois o máximo que vai cair é chegar ao preço atual? Não faz sentido você ficar esperando. Você percebe? Não tem nexo. Não faz sentido. Né? Outro ponto, graficamente estamos a algumas horas ou alguns dias do próximo boom de valorização. Olha só, quando a gente olha todos os ciclos, normalmente a gente tem o que eu comentei para você, né? Você tem uma alta, um resfriamento, uma alta, um resfriamento, uma alta, um resfriamento, né? E o que a gente viu? Aqui foi o ponto mínimo, né, do Bitcoin, ali no fim de 2022 e ficou 2 meses lateralizando, o preço explodiu. 2 meses lateralizando, o preço explodiu, 2 meses lateralizando, é normal que agora, daqui a pouquinho, os preços já explodam de novo. Por isso que eu decidi fazer essa Masterclass. Foi um negócio assim, não da última hora, né? Mas que eu, inclusive, nem abri inscrições para o programa Cripto Segura, para quem não era meu aluno, tá? E eu decidi fazer isso mais para ajudar vocês a terem um boost de rentabilidade, né? Foi por meio de um story que eu fiz. E vocês votaram lá mais 83%, se não me engano. Preciso de um direcionamento para investir nesse mercado. Tem algo aqui que eu posso ajudar. Né? Mas olha só, vamos falar mais sobre isso. Olha só, o primeiro microciclo que a gente passou no Bitcoin. Então a gente teve o início das valorizações desse ciclo, né? A gente teve esse início ali no fim de 2022, início de 2023. Então a gente viu, olha que interessante como as coisas são simétricas quando a gente fala de Bitcoin. Muita simetria. Olha só. A gente teve uma valorização de 85%, olha aqui no canto, 85% no Bitcoin. E depois da valorização de 85%, você teve uma queda de 20% no preço. Então, quedas de 20% são totalmente normais depois de grandes valorizações. Sobe 85, cai 20, você ganha muito dinheiro ainda, né? Então, o primeiro ciclo foi assim, subiu 85, caiu 20, tá? Depois, no segundo microciclo, o que aconteceu? A gente teve uma alta, de quanto que foi essa alta? Olha aqui, 86. Veja a simetria, veja como o percentual ele é similar. E a queda foi de 16, um pouquinho menor essa queda aqui, tá? A demanda estava muito forte. Por que essa queda foi menor, gente? Porque essa queda que ela foi registrada justamente ali em janeiro, né, de 2024. E janeiro foi o mês da aprovação dos ETFs. Então, o Bitcoin ele começou a subir muito porque a demanda pelos ETFs se mostrou muito grande. E aí, ele deu uma porrada de preço de novo, né? Então, por isso que foi mais rápido e a queda um pouquinho menor. Foi por conta de como é que eu posso dizer? Um fator extra que aconteceu, né? Depois, o que a gente teve? Né? Esse que foi para o segundo microciclo, então subiu 86, caiu 16. No terceiro microciclo, o que aconteceu aqui? A gente viu o preço subindo quanto? Olha aqui, 84,99, 85% de novo. E a gente teve uma queda de 20%, que seria a queda normal, uma primeira queda de 20%.
né? E a gente já teve o retorno das valorizações e aqui a gente está mais ou menos por essa etapa. Logo, estamos muito próximos de uma alta de 85% ou algo talvez em torno disso, se tudo continuar como está. Imagina você investir agora no negócio e daqui no máximo 6 meses você colocar 85% no bolso. É isso o potencial que você tem só com o criptoativo mais seguro que existe, né? E só vai ser 85% se for um microciclo. Se não for aquela grande pernada que eu mostrei para você, deixa eu voltar aqui, ó. Se não for essa grande pernada de alta aqui, ó, que é a pernada final. Se você tiver mais um microciclo, porventura, 85-20 ou algo próximo disso, né? É o normal que aconteça. Se for a grande pernada de alta, aí é muito mais. Então você entende que o próximo boom está na porta. Você entende pelo lado da oferta, você entende pelo lado da demanda, você entende pelo lado dos ciclos, por meio de uma análise gráfica, que sim, esse mercado, ele faz muito sentido você usar análise gráfica nesse mercado. Você entende por que eu criei o programa Cripto Segura 2.0? É porque existe uma oportunidade batendo na porta e quem quer pega, quem não quer deixa passar. Só que se você deixar passar, o ciclo do Bitcoin é a cada 4 anos. Daqui 4 anos você tem uma nova oportunidade, mas antes você não tem. É por isso que eu quero convidar você para fazer parte do programa Cripto Segura 2.0. Vinícius, o que é o programa Cripto Segura 2.0? É a evolução do curso Cripto Segura. O que é o curso Cripto Segura então, Vinícius? Eu tinha um curso onde eu mostrava o passo a passo para você investir com segurança em cripto. Por meio de ETFs no Brasil, que era o que tinha na época, não tinha ETFs no exterior ainda, e por meio de exchange, por meio de wallet, por meio dessa forma mais nativa do mercado cripto mesmo, né? E o que era só um curso se torna agora um programa de acompanhamento semanal com muitas novidades, tá? Por que semanal entre aspas? Eu vou explicar exatamente isso agora. Esse processo de acompanhamento, ele vai ser feito por meio de análises de mercado semanais, que vão ser, no mínimo, semanais. Se a gente tiver algum evento, principalmente na fase da escalada do ciclo, né? Fase de entrada de altcoins, de outros criptoativos com potencial de valorização até maior, mas com fundamento, sem apostinha barata, provavelmente a frequência vai aumentar, vai ser inclusive maior. Então, pelo menos semanal vai ser esse nosso acompanhamento. Tá? E por que tão frequente? Porque nós estamos exatamente na fase de maior potencial de valorização do ciclo das criptomoedas, que é um ciclo muito bem definido, como eu mostrei para você, né? Que é essa fase pós-halving, quando existe uma grande explosão dos preços e uma posterior queda abrupta. Então a gente precisa estar antenado nesse mercado. A gente precisa estar antenado nesse mercado. E o que você recebe ao entrar nesse programa? Primeiro, um novo treinamento 100% gravado agora. Finalizamos as gravações em junho de 2024. Então, fresquinho, gente. Não tem nada passado, nada antigo. Tudo fresquinho, 100% atualizado. Tá? Ensinando como investir em cripto com o maior nível de segurança possível e partindo do absoluto zero. Isso que é importante. Você não precisa ter nenhum conhecimento sobre nenhum investimento. Não importa se você sabe sobre mercado de ações, se você já conhece alguma coisa sobre cripto, se você sabe investir em renda fixa, se você sabe... É tudo realmente do absoluto zero. Tá? Então, toda a estratégia explicada em aulas gravadas e disponibilizadas imediatamente para você. Depois que você tem essa base de como a estratégia funciona, o que acontece? A gente tem as nossas análises periódicas de acompanhamento de mercado, que vão ser pelo menos 52 nos próximos 12 meses. Temos 52 semanas no ano, então pelo menos uma por semana você vai ter por meio de um canal exclusivo no Telegram. Tá? Deixa isso bem claro, porque o pessoal diz, Vinícius, cria um grupo no WhatsApp. Gente, o WhatsApp não funciona. Sabe por quê? No Telegram, se você entra agora, né, eu já abri as matrículas para quem era meu aluno, né? Então você já tem um histórico de postagens lá no nosso canal no Telegram. Se eu criasse um negócio no WhatsApp, você não teria acesso ao histórico de mensagens, né? Outra coisa, o WhatsApp você deixa passar. Eu sei que às vezes a pessoa diz assim, não, mas o WhatsApp eu uso no dia a dia. Você deixa passar, você tem um monte de grupo no WhatsApp, você tem um monte de conversa, não dá nem conta de tanta conversa que você tem lá. Então, o Telegram fica um aplicativo separado, o Telegram é muito simples de mexer, é um aplicativo muito fácil de mexer. Na App Store, na Play Store, você consegue fazer o download. Ele é igual ao WhatsApp, só que é melhorado. Eu não entendo porque que o brasileiro usa o WhatsApp. O americano já se ligou, né? O americano usa Telegram, não usa o WhatsApp. Mas o brasileiro continua no WhatsApp. O Telegram é muito melhor. Muito melhor. Então você usa o Telegram, deixa ele fixo para esses alertas que a gente vai fazer. Né, avisando, nova análise de mercado tá lá. Alerta de mudança da alocação. Tô mudando, comprei tal altcoin. Né? Inclusive, comprei uma altcoin agora, na última quinta-feira. Não deu 48 horas, o negócio já tinha disparado quase 15%. Né? E é só uma, gente. Tem várias outras com ótimas teses
daqui para frente e com largo histórico, com muito fundamento, né? E então a gente usa o Telegram para que você tenha acesso ao histórico anterior, tá? E não vire aquele negócio que você não vai olhar, porque tá cheio de uma poluição de coisas, né? Então você deixa o nosso canal lá com as notificações ativadas e você recebe a notificação. Tá funcionando muito bem com os alunos atuais do programa Cripto Seguro, tá? Outra coisa que você recebe, alertas de mudança de alocação e compra e venda de Bitcoin e altcoins. Então, um compartilhamento total da minha carteira cripto. Então, o que acontece? A gente tem essas análises de mercado periódicas, independente se eu tenho mudança na minha alocação do investimento ou não. Vai ter um momento, uma semana, que eu não tenho uma mudança de alocação. Então, minha alocação é essa e continua a mesma da semana passada, mas a gente consegue ver diversos fundamentos, diversos indicadores no mercado para ver se tem sinal de cansaço, tem sinal de que pode cair. Por quê? Em alguns momentos a gente faz vendas parciais. Então, vou vender uma parte da minha posição em Bitcoin porque tem diversos sinais de cansaço aqui. Eu acho que o preço não vai subir, começou a fase de correção. Ou chegou nos 85% de valorização, tem sinal de cansaço. Então, vamos sair, porque deve cair uns 20%, pelo menos com uma parte, depois a gente volta comprando bastante. Então, a gente consegue mensurar isso. E eu faço essas entradas, saídas parciais, né? E também inclusão e exclusão de altcoins. A gente compra, vende, não é um day trade, né? Mas é uma coisa que você está todo dia comprando e vendendo. Não, gente. Mas é um processo otimizado de investimento. Você não vai estar sozinho, né? Você vai estar acompanhado por alguém que tem experiência comprovada por mais de 7 anos, tá? Tudo isso estava disponível somente na minha mentoria até então. Eu não falava em nenhum outro lugar, não dava acompanhamento de cripto em nenhum outro lugar. Só que a minha mentoria ela tem um preço elevado, normal, um processo de mentoria. O preço é elevado, só que o valor é muito maior. Então o pessoal, a nossa renovação é 90%, só para vocês terem uma ideia. 90% da renovação, por quê? O pessoal ganha muito mais dinheiro que paga. Mas é um preço um pouquinho fora da realidade da maioria das pessoas, né? Mas eu decidi estender o acesso a essas informações para você lucrar mais e mais rápido agora, porque tem uma oportunidade gigantesca, você viu com seus olhos aqui com a gente, né? Então, em mais detalhes, o que você vai ver dentro do programa, tá? O que é a blockchain e o que são criptomoedas? Né? Como é que começou tudo isso? Qual é a origem de tudo isso? Como que surgiu esse mercado? No que ele se baseia? Como é que ele funciona na prática para que você não invista em algo que você não entende? Você tem que entender, pois, seu patrimônio que está em jogo. Os riscos de investir no mercado cripto e como reduzir esses riscos ao máximo. Como analisar a hora certa de comprar e vender cripto com base em indicadores sólidos e com alto índice de assertividade, incluindo análise gráfica. Então, como que você olha? Quais indicadores? Quais fundamentos? Como que você identifica a hora certa de comprar e vender um criptoativo? Como que você faz a análise olhando o fundamento e olhando o gráfico também, porque aqui esse é um mercado que faz sentido você olhar o gráfico, tá? Como que você investe em cripto por meio da Bolsa de Valores brasileira e americana e também por meio de exchanges? Teoria e prática, tá, gente? Aula com tutorial, tá? Tela do celular, tela do computador, aperta aqui, esse é o botão, tudo certinho para você não errar. Você vai aprender a investir pela Bolsa de Valores no Brasil, pela Bolsa de Valores no exterior, por exchange, que é a forma nativa de investimento em cripto, tá? E você vai usar aquela que você considerar melhor para você. Vinícius, mas você não vai me dizer qual que você acha melhor? Claro, lá nas aulas eu digo, tá? Primeiro essa, melhor, motivos. Segundo lugar, essa opção. Terceiro lugar, essa opção e assim por diante. E eu mostro tudo que eu faço, tá? O que são e como utilizar wallets para aumentar sua segurança ao investir em cripto, né? Cold wallets e hot wallets. O que são wallets? É aquela carteira virtual que você tem para você custodiar o seu próprio criptoativo, né? E aí você tem hot wallet, que basicamente é uma carteira quente, digamos assim, fica conectada à internet, fica no seu celular, no seu computador, e a cold wallet, que você usa um dispositivo externo, né? E aí para você ter mais segurança, não ficar conectado à internet, né? E tudo isso você aprende lá, tutoriais de como mandar da exchange para wallet, como tirar da wallet para exchange, tudo que você precisa está dentro do programa, tá? Como que você define o percentual do seu patrimônio investir em cripto? Como que funciona a tributação no investimento em cripto, tá? Estratégias tributárias para você nunca, eu digo isso, nunca pagar imposto de renda ao investir em cripto de forma 100% legal, tá? Análises periódicas de acompanhamento, como eu comentei, né? Pelo menos 52 nos próximos 12 meses, por meio de um canal exclusivo no Telegram e alertas de mudança da alocação e compra e venda de Bitcoin e altcoins. Vou compartilhar totalmente a minha carteira. Inclusive, nosso último alerta foi justamente com a inclusão de novas altcoins. Uma delas já valorizou 15% em poucas horas, né? Então, é um mercado assim, que está pujante e que, enfim, não sei nem como descrever mais o tamanho dessa oportunidade para você.
E você pode pensar, poxa, mas será que vale a pena esses seus alertas, né? Primeiro, os alertas e essas análises de mercado, esse acompanhamento, eles são muito relevantes. Por quê? Pensa num médico. Quando o médico ele faz faculdade de medicina, e assim, eu tive muito contato com médicos porque eu fui oficial da ativa do Exército durante algum tempo, durante 6 anos. E a gente chegava, os médicos aspirantes lá, e eu conversava bastante, sempre me dei bem. E alguns deles falavam assim, poxa, estava no plantão. E a gente conversava sobre essa questão de medicina e aprendizagem, universidade, educação, etc. E eles, a parte prática é muito complicada, mas seria muito mais complicada sem o estágio. Porque até hoje, às vezes eu tenho um aperto aqui, eu ligo para um professor e eu pergunto o que eu tenho que fazer num plantão. Então, se a própria faculdade de medicina, que tem estágio, que você está lá e está lidando com o corpo, com morte, com sangue a todo momento, você precisa disso, imagina se não tivesse. Para investimento é a mesma coisa, gente. Quanto mais tempo passa, mais eu vejo que eu posso tentar passar o conhecimento para você. E assim, na minha experiência nos últimos anos, com 5.000 alunos, eu consegui perceber isso. Eu posso tentar passar minha experiência para você por meio de aulas gravadas, de um conteúdo fixo. Você vai entender a base, a estrutura. Só que se você não tiver um acompanhamento, se você não tiver uma espécie de estágio probatório, alguém ali do lado dizendo, eu vejo que esse é o melhor caminho. Por quê? Opa, agora eu vejo que esse é outro caminho. Porque tem esse detalhe, tem essa peculiaridade. São muitos fatores, gente. É muito difícil você aprender a andar de bicicleta olhando um vídeo no YouTube. Você olha lá, beleza, como é que é andar de bicicleta. Bota a perna direita, faz força, depois a esquerda. É muito mais fácil com alguém do seu lado te mostrando, bota a rodinha. Poxa, agora acho que você está pronto para tirar a rodinha. Tira a rodinha. Você entende? Você ter alguém do lado com mais experiência te ajudando no processo é muito mais fácil de você ter resultado. É por isso que a gente valoriza muito os acompanhamentos. Mas de todo modo, você vai... E eu percebi isso claramente quando os links começaram a ter muito mais resultado. Né? Os meus mentorados começaram a ter muito mais resultado e eu vi, realmente isso aqui faz a diferença. Então foi comprovação prática e não opinião. Então, com as aulas gravadas, você vai ter a base de tudo para você investir pelo resto da vida. Mas os acompanhamentos fazem diferença. Por que eu acredito que fazem diferença? Por conta dos resultados dos meus últimos alertas. Dia 13 de março, vamos voltar alguns meses atrás, volta no tempo, eu estava com 35% do meu patrimônio em cripto. E eu, em Bitcoin, melhor dizendo, né? Vinícius, isso é alto pra caramba. Pode ser. Depende se você sabe o que tá fazendo ou se você não sabe. E aí eu mandei como eu só tinha contato na mentoria Lince, né? Para falar de cripto, nesse momento ainda não existia o programa Cripto Segura 2.0, eu mandei lá uma mensagem, estou vendendo Bitcoin, eu vou explicar abaixo. Então foi no dia, olha só, que nós chegamos no topo histórico. 73 mil dólares. O topo anterior era 69 mil dólares. Depois, no dia que nós chegamos a 73 mil dólares, eu mandei esse áudio. E o pessoal não estava entendendo, porque estava todo o mercado eufórico, todo o mercado querendo comprar mais. Poxa, está valorizando pra caramba. E eu falei, estou vendendo, eu vou explicar abaixo. Mandei um indicador de preço aqui, mandei alguns áudios explicando o motivo da minha venda, né? E olha só, para você ver que foi exatamente no dia do topo histórico, 13 de março. O dia do topo do topo. Até hoje não voltou para esse valor. Tá? E o que acontece? Né? Foi uma decisão assertiva. Vendi lá em cima e depois, quando estava com o preço bem mais para baixo, a gente começou as recompras. Né? E aqui, no dia 13 de abril, exatamente um mês depois, a gente viu aqui uma mensagem que eu mandei. Mandei lá uma análise e disse, bom dia, Linces. Para quem deseja aumentar a exposição ao Bitcoin, parece um bom momento de entrada. Não entre com tudo. Se houver um ataque de Israel, ele pode derreter para 62 mil dólares e depois até 52 mil em um cenário mais extremo. Né? Mas uma exposição adicional pode se fazer. Horas depois, infelizmente aconteceu o ataque e o Camilo mandou lá 62 mil dólares. Né? Chegamos até 56. Tinha o potencial de chegar até 52, chegamos até 56. E aí o pessoal começou a brincar da bola de cristal. Eu tinha uma bola de cristal, eu estava prevendo o futuro, etc. e tal. Começou a virar piadinha dentro da mentoria. Né? Depois aqui um outro print, hoje foi bonito. E aí ele perguntou por que hoje está disparando, algum motivo e tal. E aí eu comentei, fiz 5 compras hoje, espero que volte na linha verde e caia de volta. Aí dá para sonhar com 58 mil e talvez 57 mil. Passou um tempinho depois e
o Dagoberto mandou o print lá, abaixo dos 58 mil e indo em direção aos 55, tinha esses alvos, 58, 55 e o mínimo 52. Acabou chegando até 56, né? E aqui, ó, no dia 1º de maio de 2024, você pode ver que foi o momento, o dia, ó, 1º de maio, comprando forte agora, foi quando chegou nesses 56, 57 mil, que foi o momento de menor preço que a gente teve. Fiz muitas compras. Então, tudo que eu ia fazendo, eu ia avisando lá na Mentoria Lince, né? E basicamente hoje o que a gente faz é também ir avisando dentro do programa Cripto Segura 2.0. Então, esses últimos alertas funcionaram, né? E eu, em março, uma coisa que eu não faço muito é ficar compartilhando minha carteira, os resultados da minha carteira. Eu sei que tem gente que faz, tem gente que gosta. Eu, por questões pessoais, eu prefiro não fazer isso, tá? Eu faço mais para os meus mentorados, para os meus alunos, para quem se compromete comigo e não fico alardeando aí o quanto eu ganho de dinheiro, etc. Mas em março eu fiz uma live que eu mostrei isso aqui, ó. Quanto que estava a minha rentabilidade no ano em março? 23,6%. Em maio, a minha rentabilidade já subiu para 26,1%. Então tem oscilações, sem dúvida nenhuma. Em maio já subiu para 26,1%. Então olha só, praticamente 3% do mês para o outro. Em junho, como é que tá? Batemos finalmente 30% no ano. 30% no ano de valorização. Só que entre março e junho, o que aconteceu? De todos os meus investimentos que eu tenho, né? Ouro, eu tenho investimento em ouro, subiu só 7, né? O dólar tinha subido 2, né? Depois ele deu aquela disparada, mas esse print aqui foi antes da disparada, tá? Foi bem no início. Aqui a gente tem ações americanas, mais ou menos 0 a 0. Bitcoin até caindo nesse período, né? REITs caindo, índice Bovespa, ações caindo, índice de fundos imobiliários caindo, então os investimentos praticamente lateralizados. Se for tirar a média deles, praticamente lateralizados. Como é que eu consegui sair de 23,6%, né, para 30%? Como isso foi possível? Por meio justamente desses reajustes. Poxa, esse é o momento de fazer uma vendinha parcial, agora entra comprando bastante, depois, e você consegue dentro de um microciclo ou dentro de um ciclo grande, você ir aproveitando os microciclos para você exponencializar a sua rentabilidade com o passar do tempo. Só que é difícil quando você não tem experiência, quando você não tem anos de prática nesse mercado, você conseguir fazer isso. Por isso que a gente decidiu justamente lançar esse programa Cripto Segura, primeiro para os nossos alunos e depois, por conta desse story que eu postei, a gente decidiu lançar abertamente, inclusive para quem não é o meu aluno, né? E quanto que isso vai custar? Você deve estar se perguntando agora, poxa, mas quanto que esse negócio vai custar? Vamos falar sobre isso. Mas primeiro, eu quero que você mude essa palavra. Isso aqui faz bastante diferença, né? Você entrar no programa Cripto Segura não é um custo. Pelo contrário, você ficar de fora é um custo. Vinícius, me comprova isso? Comprova. Você tem 30% de rentabilidade em 2024? Poxa, Vinícius, que soberba. Não é soberba, gente. É lógica. Você está lucrando em 2024 30% com seus investimentos, não é com o investimento em cripto, é com toda a sua carteira de investimentos. Pega o que você tem em renda fixa, pega o que você tem Brasil, exterior, se você tem, pega o que você tem na Bolsa de Valores, pega o que você tem em cripto, de todos os seus investimentos. Se você tem imóvel, se você não tem, está rendendo 30% em 5 meses? 5 meses e alguns poucos dias? Não. Então, não estar no programa Cripto Segura está sendo um custo para você. O que é um custo de oportunidade? Um custo de oportunidade é um custo que faz você perder oportunidades. Você não pagar, por exemplo, entrar num programa como esse, é mais caro. Porque você poderia pagar um pouco para ganhar muito mais dinheiro. Imagina você pega o valor que você tem investido e calcula 30% disso. Esse poderia ser o seu resultado. Inclusive tem a Lazier lá na mentoria, 24%. Ele tá lucrando, eu estou lucrando 30%, ele está lucrando 24%. Já é um excelente percentual. Imagina 24% do que você tem. Será que faria sentido? Quando você decide não comprar algo, às vezes é muito mais caro do que você pagar para comprar, por mais contra-intuitivo que pareça. Custo de oportunidade é isso. É o custo que você tem por não comprar algo. Então, isso é um custo. Você não saber como exponencializar a sua rentabilidade quando você tem um fruto que está extremamente debaixo do pé. É só pegar. A rentabilidade está aí. Os microciclos são simétricos, como sempre são. E depois a gente tem uma grande pernada que tira toda a simetria. Talvez a gente esteja próximo dela, talvez tenha mais um microciclo, não sei.
Mas pelo menos 85% é muito tranquilo da gente esperar, né? Algo relacionado a isso, né? Então, na verdade, um custo de oportunidade que você tem hoje por não estar dentro do programa Cripto Segura é alto. E custo é o quê? É quando você gasta um dinheiro, você consome, sei lá, você vai comprar uma lata de refrigerante. Você paga por aquilo, é aí um custo, né? Você pagou por aquilo, você toma refrigerante, acabou. Mas agora, investir no programa Cripto Segura, você vai investir, você não vai ter um custo com isso. O que você vai estar fazendo? Você vai estar comprando conhecimento, você vai estar comprando acesso, você vai estar comprando acompanhamento, você vai estar comprando tempo, porque você não vai precisar dedicar tempo para analisar o mercado e quem sabe você ter a análise certa. Talvez só depois de algum tempo errando você vai ter a análise certa. Você vai ter alguém que pelo menos uma vez por semana vai fazer uma análise de mercado e vai entregar para você pronta. E vai te mostrar tudo que está fazendo. Quem? Eu. Pessoalmente eu. Não vou mandar minha equipe fazer isso. É tudo comigo, tá? Aulas comigo. Análise de mercado comigo. Não é esse negócio que eu vou estar aqui, eu mostro a cara na hora de vender para você e depois eu vou mandar minha equipe fazer. Não, vai ser tudo comigo. Então você ganha acesso, você ganha conhecimento pro resto da vida. Você vai investir pelo resto da vida. Você vai ter estratégia lá. Vai ter o acompanhamento por um ano inteiro. Pelo menos 52 acompanhamentos com alertas de compra e venda e eu mostrando exatamente tudo que eu estou fazendo. Isso é um investimento, porque você coloca um pouco de dinheiro e muito mais dinheiro volta. Muito mais dinheiro volta. Então você consegue enxergar o seu custo de oportunidade por não saber os melhores momentos de entrar e sair, no que entrar e sair, quando comprar e vender, como é que você surfa esse ciclo para você não ser aquela pessoa que vai comprar, quem sabe agora, vai passar o boom de valorização, o negócio vai derreter e você não vai ter aproveitado. Né? Você enxerga que você tem um grande custo de oportunidade. Qual é o seu custo de oportunidade? Está aqui, ó. Seu custo de oportunidade é não ter 36% nos últimos 12 meses como José, é não ter 24% em 5 meses como o Lazier, é não ter 2,5% no dia, é não ser um cara como o Guto, que vê, poxa, agora com fundamento, com segurança, eu vejo que faz muito sentido tudo isso, me permitiu aumentar minha exposição e eu consigo pagar a parcela da mentoria que com certeza é muito mais, o preço é muito mais elevado do que o próprio programa Cripto Segura 2.0. E mesmo assim ele vê, poxa, não fica nem um pouco pesado porque eu estou ganhando muito mais dinheiro que isso. É você ver a sua rentabilidade crescer de 23% num mês. Daqui 2 meses, mais 3%, 26%. Daqui simplesmente um mês, mais 4%, 30%. E olha que junho nem acabou. Então você percebe o custo de oportunidade que você tem? Outra pergunta que eu te faço. Quanto vale para você a possibilidade de multiplicar o seu patrimônio por 2 a 5 vezes nos próximos 18 meses? Porque o ciclo do Bitcoin é geralmente 18 a 24 meses após o halving. O halving aconteceu há 2 meses. Então, vamos traçar uma média aí, 18 meses. Daqui 12 meses não vai ter finalizado o ciclo, mas você já vai ter lucrado pra caramba. Mas daqui 18 meses, 22, 24 meses, vai ter finalizado. Quanto vale para você a possibilidade de multiplicar seu patrimônio por pelo menos 2 vezes? Sendo ultra conservador aqui, contando que vai dar tudo errado e diferente de todo o resto do tempo. Ou 5 vezes, ou quem sabe 7 vezes, que seria aquele ciclo, né, que a gente teve em 2016, a partir de agora. Quanto vale para você? Quantos R$1.000 vale para você? Né? Como é que a gente precifica isso? Vamos lá. O programa Investidor Sempre em Alta, ele tem, que é o meu programa principal, tá? Ele tem acompanhamento de 4 mentorias ao vivo durante um mês. Tá? Então, durante um mês, a gente tem 4 mentorias ao vivo dentro do programa. Quanto que custa o preço mais baixo do programa? A gente tem algumas opcionais, alguns pacotes, mas o preço mais baixo, R$ 1.697. Tá? Então, 4 mentorias durante um mês e acabou. Depois disso, você segue o seu próprio caminho, R$ 1.697. Tá? Como você segue o seu próprio caminho? Você continua com suporte diário e tudo mais, mas não tem esse acompanhamento semanal durante o ano inteiro como a gente tem aqui. No programa Cripto Segura, ao menos até hoje não tem, né? No programa Cripto Segura 2.0, você terá 12 meses de acompanhamento, por meio de análise de mercado semanais, pelo menos. E acesso completo à minha carteira cripto durante todo esse tempo, com alertas de mudança de alocação e compra e venda de criptoativos. Né? Então, como que a gente encontra o valor do programa Cripto Segura 2.0? Dentro da precificação do programa Investidor Sempre em Alta, que é onde eu mostro como investir na Bolsa de Valores no Brasil e no exterior, a gente precifica aqui, ó, R$700 são as aulas gravadas e R$997
é o valor do acompanhamento do programa. Cada mentoria, então são 4 mentorias ao vivo, né? Cada mentoria é precificada em mais ou menos ali R$250, né? Se você for olhar o preço da minha mentoria individual hoje, que é R$6.000, uma hora R$6.000 quando é individual, você vê que 250 é um valor super justo para uma mentoria em grupo, né? Então, o que você vai ter no programa Cripto Segura? 12 vezes mais acompanhamento que no programa Investidor Sempre em Alta. Aqui você tem 4 mentorias durante um mês e pronto. Aqui você tem 12 meses de acompanhamento. Com 4 mentorias por mês, que na verdade, né, quando a gente faz a conta do ano, não dá 48, não dá 48 vezes 12. São 52 semanas, né? Porque cada mês tem 4 semanas e 2 dias, ou 3 dias, em média. Então você tem 52 semanas. Eu deveria multiplicar por 13, mas como a gente está falando em mês, 12 vezes 997, aqui a gente encontra o real valor, quanto efetivamente vale só o acompanhamento do programa Cripto Segura. Eu não estou nem falando do conteúdo do treinamento, das aulas gravadas, né? Onde a gente mostra todo o método. Então estou precificando só o acompanhamento, R$ 11.964. Esse é o real valor, é o quanto efetivamente vale, preço de mercado, tá? Do programa Cripto Segura 2.0, mas é óbvio que eu não vou cobrar de você R$12.000, né? Pouquíssimas pessoas, inclusive, teriam ímpeto a pagar esse valor. Mas eu decidi fazer um descontinho pequeno, um descontinho de 85%. Como assim? Mesmo eu sabendo que você vai ter 12, ou melhor, 13 vezes mais acompanhamento do que no próprio programa Investidor Sempre em Alta, eu decidi reduzir esse valor para o mesmo preço do programa Investidor Sempre em Alta. E esse é o preço oficial do programa Cripto Segura 2.0. R$ 1.697, o que você pode fazer em 12 vezes no cartão de crédito de R$ 169,76. Mas eu não vou cobrar de você esse valor hoje. Por que eu não vou cobrar de você esse valor hoje? Embora esse é o preço oficial e a gente vai chegar nesse preço em breve, tá? É que hoje é a primeira vez que eu lanço abertamente o programa Cripto Segura 2.0. Eu fiz esse lançamento deste programa somente para meus alunos alguns dias atrás, tá? E eu fiz uma condição especial para eles, vou fazer uma condição especial para vocês também, tá? E justamente quando é pré-lançamento, que foi o caso deles, e quando é lançamento, que é o caso de vocês, é a primeira vez. Na primeira vez a gente sempre faz uma condição irreplicável, inigualável. Então, por mais que a gente vai, eu já aviso, se você ficar esperando para entrar numa outra oportunidade, a gente vai chegar nesse preço aqui. Por mais que eu saiba que valha R$ 1.697, com tranquilidade, eu vou diminuir 40% para você. Você vai ter 40% de desconto para entrar hoje no programa Cripto Segura 2.0, nessa condição especial de lançamento, certo? E ao invés de você pagar este valor, você vai pagar apenas 12 vezes, 12 parcelas de R$ 99,90, sem juros. Então, olha que louco, eu reduzi 40% do preço para você e ainda te possibilitei parcelamento sem juros. O que você vai pagar por 12 meses, o programa é uma assinatura anual, o que você vai pagar por 12 meses de acesso vai ser simplesmente menos de R$100 por mês. Num parcelamento sem juros. Você quer fazer à vista? Você pode fazer à vista, mas é o mesmo preço do parcelado. Parcelamento sem juros, eu nunca fiz isso abertamente antes da minha vida. Nunca ofertei um treinamento, uma possibilidade de parcelamento sem juros. Mas é isso que está à disposição para você agora. E você recebe, assim que você faz sua inscrição, acesso imediato às aulas do programa, as atualizações de cenário que já postamos e a minha carteira cripto atual, que vai sempre sendo atualizada pelo menos uma vez por semana. Pelo menos uma vez por semana, tá? Se você quiser conferir, poxa, se o conteúdo existe, se realmente está lá, tá aqui, gente, ó. Tá aqui nossa área de membros, aqui você vê os módulos, começo da jornada, introdução ao mercado, a estratégia esmiuçada, out-season, a temporada das altcoins, né? Você vê aqui ó, como analisar os criptoativos, alguns indicadores, como funciona a tributação, como funciona o investimento por ETFs, módulo prático. Outro módulo prático, investimento por exchanges, ó, como comprar e vender criptoativos, como abrir conta na prática, aumentando sua segurança com as wallets, como configurar uma wallet, como enviar e receber criptoativos na Hot Wallet. Tudo aqui que eu mostrei para você vai estar disponível imediatamente para você. Aqui os nossos insights de mercado, tá? O último aqui foi dia 13/6/24, ó, altcoins, a inclusão das nossas altcoins para entrar na out-season. Então, você tem todo esse conteúdo disponível para você e como se não bastasse.
40% de desconto e parcelamento sem juros. Como eu sei que este ciclo, ele não vai finalizar, o ciclo do Bitcoin não vai finalizar nos próximos 12 meses, ou nunca finalizou 12 ou 14 meses após o halving, é normal que aconteça 18 ou 24 meses. Para aqueles mais comprometidos, eu vou fazer algo único aqui. Uma possibilidade de renovação antecipada por mais 12 meses com 50% de desconto por apenas mais 12 vezes de R$ 49,95. Então, R$ 99,90 é o valor que você paga para um ano de acesso. Tá? Então você paga R$ 99,90 por mês, 12 vezes no plano anual. Tá? Se você já quiser antecipadamente renovar o próximo ano, ficando com acesso total de 24 meses, ao invés de você pagar R$ 99,90, digo e repito, se você quiser renovar depois de hoje, quanto que você vai pagar na renovação? O mesmo preço do programa Cripto Segura, porque isso é uma assinatura. Tá? Agora, se você fizer a renovação antecipada, você paga a metade. Então, ao invés de pagar 12 vezes de R$ 99,90 por mais 12 meses, você vai pagar 12 vezes de R$ 49,95, levando junto agora. E aí você fica com esse acesso por 24 meses inteiros, ao invés de 12 meses. Tá bom? Antes eu vou mostrar para você a página da inscrição para você ver como funciona todo esse processo. Olha só aqui na minha tela agora. Aqui, ó, nós estamos na página de inscrição. Entrando na página de inscrição, você vê aqui, ó, o preço para essa promoção, tá? Do programa Cripto Segura. E você vê aqui, ó, você entrou no link, a gente vai mandar o link agora aqui embaixo nos comentários, tá? Você pode pesquisar. Se você estiver assistindo a gravação, vai estar na descrição também. Se você estiver ao vivo, vai estar no nosso chat, tá? Vamos deixar depois fixado nos comentários também. Mas você vai preencher aqui, ó, seus dados, tá? E você escolhe. Cartão de crédito, você consegue parcelar, né, em até 12 vezes. É o mesmo preço final para todas as opções. Você pode parcelar em até 12 vezes. Se você clicar aqui, você escolhe, tá? Se quiser, você pode fazer no boleto ou no Pix, mas é a sua vista. Se você quiser adquirir somente 12 meses, você não marca essa caixinha. Você simplesmente preenche seus dados, tá? E preenchendo tudo certinho, esse botão aqui vai habilitar o assinar agora, toca aqui em assinar agora. Se você quiser levar junto, tá, a extensão por mais 12 meses, aproveitando 50% de desconto, que é uma oportunidade única para este momento, para hoje, você toca aqui, tocou nesse botão, vai adicionar na sua inscrição e aí você vai fechar, vai fazer a sua inscrição. É só você marcar aqui, depois você clica em assinar agora. E assim você vai ter essa renovação com 50% de desconto. E essa aqui é a nossa página de inscrição, é a nossa página de matrículas, que você já vai poder acessar pelo link que vai entrar no chat agora aí para você, tá bom? E você pensa, poxa, será que vale a pena? Você que já conhece meu trabalho, você que já me acompanha por aqui, você que já tem algum nível, né, de proximidade comigo, mesmo que seja pela internet, você não acha que eu conseguiria adicionar pelo menos R$100 a mais no seu bolso por mês, por meio disso? É só você olhar a minha rentabilidade, a rentabilidade dos links, o que está acontecendo com eles, né? E esse conhecimento você aproveita pelo resto da sua vida, não só por um ano. Não é só por um ano. Olha só, José, 36% em 12 meses, Lazier, 24% em 5 meses. Menos de 5 meses. Camilo, em um dia, 2,5%. O Guto, extremamente satisfeito em entrar na mentoria, pagar um valor mais elevado. Aqui você viu, ó, 23% em março, 26% em maio, em junho, 30% de rentabilidade. Por quê? Tendo essa leitura mais próxima, mais ativa do mercado. Então, meu convite para você agora é: toque agora no link que está no chat ao vivo, se você estiver ao vivo. Se você estiver vendo a gravação, o link também vai estar na descrição, também vai estar fixado nos comentários, mas toque no link abaixo, certo? E inscreva-se agora, porque essa condição está disponível agora para você. 40% de desconto, 40% de desconto, parcelamento sem juros, certo? Parcelamento sem juros e também a gente tem a possibilidade de renovação agora com 50% de desconto, renovação antecipada. Se você tiver alguma dúvida, você pode enviar também nos comentários aqui, que a gente vai estar respondendo para você, a minha equipe também vai estar respondendo, ou pelo WhatsApp, e o melhor, inclusive, é pelo WhatsApp, que vai estar na descrição do vídeo. Então a gente tem o número do WhatsApp, está na descrição, a gente acabou de mandar agora também no chat, para quem estiver ao vivo, e essa é a oportunidade de você aproveitar esse ciclo e exponencializar sua rentabilidade. Outra oportunidade como essa, só daqui 4 anos, tá bom? Chegou a hora, chegou a hora. Toca no link, faça uma inscrição e vamos para cima que é só o começo, que eu quero te ver
lucrando nas altas e nas quedas da bolsa, não só nos mercados tradicionais, mas também no mercado cripto. Qualquer dúvida que você tiver, tira com a minha equipe. Agora vamos me concentrar em receber os nossos novos alunos do programa Cripto Segura 2.0, tá bom? Deus abençoe você e sua família. Vamos para cima que é só o começo. Qualquer dúvida que não tenha sido respondida agora, manda para nossa equipe de suporte que a gente está à disposição para te ajudar. Um abraço. Vamos para cima que é só o começo. Quero te ver sempre em alta também no mercado cripto e alavancando a sua rentabilidade.